Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos, preste bem atenção, hein? Ele tinha 75 anos, guarde a idade dele. Quando saiu de Harã, levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Até aqui por enquanto. O que a gente vê é um cara com 75 anos de idade, com a sua vida construída, estabilizado, de boa lá na sua casa, e Deus chega para ele e fala: Abraão, pega as suas coisas e vai para uma terra nova, para uma terra que eu vou te mostrar. O que ele falou para o Senhor? Sim, Senhor Deus, se o Senhor está falando, vou pegar minhas coisas e vou embora. Primeira atitude que a gente vê aqui de obediência e fé. Por quê? Deus falou, ele só falou, tá bom, vou pegar minhas coisas e vou embora. E fé em acreditar de deixar a estabilidade dele, que ele já tinha ali, a vida dele construída, e ir para uma terra, para uma cidade, vamos dizer assim, ganhar a vida. Acreditou no que o Deus estava falando para ele, de que ele ia abençoar os que abençoarem ele, de que através da geração dele ele ia ser um grande povo, uma grande nação. Então ele pegou ele, a esposa deles, as coisas que ele tinha, o sobrinho dele, Ló, que ele considerava como um filho, porque Sara não podia ser mãe, era estéril. Então ele considerava Ló como um seu filho, um sobrinho que era com um filho. Então ele pegou o seu sobrinho e foi para uma terra viver aquilo que Deus estava querendo fazer na vida dele. E ele foi e pegou as coisas. Ele tinha 75 anos de idade. Mais 2 vezes, para a gente encurtar a história, Deus vira para ele e reforça para ele esse chamado de que, através da vida dele, ele seria uma grande nação. Na segunda vez, Deus vira para ele e fala: Abraão, você está vendo os grãos de areia aqui no chão? Olha esses grãos de areia. Tenta contar. Aí ele falou: Senhor, não dá, é muita coisa. Então, a sua descendência, a sua geração será tão numerosa igual essas grãos de areias aqui no chão. Ele: amém, Senhor, eu acredito. Mas a esposa dele não podia ter filhos. Não esquece desse detalhe. Mais uma vez Deus chama Abraão, isso foi se passando os anos, o tempo, e nada da Sara engravidar. Foi passando o tempo, Deus chama Abraão estava lá na tenda, lá na casinha dele de boa, Deus vira para ele assim: Abraão, vem para fora. Abraão sai da tenda, sim, Senhor Deus, estou aqui. Abraão, tenta contar as estrelas dos céus. 1, 2, 3, Deus, não dá, é muita estrela. Então, a sua descendência, a sua geração vai ser tão numerosa igual as estrelas dos céus. Não vai dar para contar. Amém, Deus, tá bom, o Senhor está falando, recebo, acredito. Mas como um homem que ele é, como todos nós, ele já estava ficando o quê? Paciente. Falou: pô, Deus, você está falando, você está me dando esperança, você está me dando essa promessa, e a promessa não se cumpre, não vai, as coisas não dão certo. Quando ele tinha 86 anos de idade, 11 anos depois da promessa que Deus fez para ele, o que ele resolveu fazer? Filho com a sua empregada. E aí nasceu Ismael. Ele queria o quê? Ajudar Deus. Olha lá, Deus precisava de ajuda dele, né? Ele quis ajudar Deus. Falou: não, Deus, você está aí, tá com dificuldade de ajudar Sara? Então vou te ajudar. Teve quem? Ismael. Mas Ismael não fazia parte da promessa. Porque a promessa estava sobre a vida de Abraão com a sua esposa, Sara. Isso é uma coisa muito interessante para a nossa vida. Às vezes nós queremos antecipar aquilo que Deus promete para a gente. Como eu postei essa semana lá no meu vídeo, não sei quem viu no vidinho que eu posto toda semana, então eu vou fazer até um merchanzinho, se puder me ajudar, compartilhar o vídeo, eu agradeço. Tá? Não custa nada. Claro, se fizer sentido para você, se não fizer, não tem necessidade. Mas como eu falei para você, como eu falei no vídeo essa semana lá, quando Deus promete algo para nós, Ele tem o tempo dele. Ele tem o momento dele. E o momento que Abraão decidiu fazer o filho, não era o momento para a promessa se cumprir. Quando Deus promete algo para a gente, Ele vai cumprir, mas Ele vai cumprir no momento dele.
no tempo dele, do jeito dele. E quando nós estamos passando por esse processo de espera, é um processo, como eu falei, não sei se vocês viram, mas vou repetir, quem não viu, é o processo que nós temos que estar o quê? Nos preparando, nos capacitando, esperando o momento que Deus irá nos levantar. E entenda uma coisa, Deus irá levantar e Deus irá fazer. Você não precisa fazer nada para ajudar a Deus. Eu estou lendo um livro do Charles Sinnott, que é uma biografia do apóstolo Paulo, que é assim, interessantíssimo, muito bom. E um dos capítulos desse livro que eu estava lendo essa semana, ele fala exatamente disso, que falou muito no meu coração, ainda mais nessa fase que eu estou vivendo na minha vida. Você não precisa antecipar nada na sua vida. Você não precisa fazer nada para se promover. No momento certo, no momento em que Deus quiser, Ele vai te levantar. Você acha que ninguém está te vendo, você acha que ninguém está fazendo nada para você, e você está ali de boa, no seu canto, na geladeira, mas você pode ter certeza que alguém está te vendo e Deus vai usar esse alguém para levantar você, para que a promessa dele se cumpra na minha vida e na sua vida, no tempo de Deus, no momento de Deus. Se passaram alguns anos, Deus renova mais uma vez a sua aliança com Abraão, porque o nome dele antigamente era Abrão, e depois que ele decidiu ter o seu filho, ele tem um momento ali de arrependimento, Deus fala para ele que não é, renova-se novamente a aliança com Deus, e o nome dele passa a se chamar Abraão, não mais Abrão, mas Abraão, e que significa pai de muitas nações. Mais uma vez Deus coloca a promessa sobre ele, isso quando Abraão tinha 90 anos de idade. Já tinham se passado quantos anos que Deus chamou ele? Quanto? 15 anos. Tinham se passado 15 anos. E até que quando Abraão tinha 100 anos de idade, a promessa se cumpre. Ou melhor, a promessa começa a se cumprir e começa a ganhar forma. Quando Abraão tinha 100 anos de idade, 25 anos depois, a promessa começa a se cumprir, ele começa a ver a promessa ganhar forma, a dar certo, e é algo muito interessante, a sua esposa Sara já era geneticamente impossível ela ter um filho, porque ela já tinha uma idade muito avançada. E pouco antes de Sara ficar grávida, Deus aparece para Abraão e fala, na próxima primavera, Sara vai estar grávida. Sara ouviu isso daí e falou, eu estou velha, você acha que eu vou conseguir? Deus vira para Abraão e fala, ela riu. Ela riu do que eu falei, mas fala para ela que para mim não há impossível. E se eu falei que vai cumprir, vai cumprir. Então Isaac nasce, o filho da promessa nasce, Abraão começa a ver a promessa se concretizar na vida dele, da promessa que ele seria, da geração dele a ser tão numerosa, que através da família dele, Deus iria abençoar todos os outros povos da terra. A promessa começa a ganhar forma, até que um certo dia, eu queria que você abrisse comigo lá em Gênesis 22, que é a nossa história, que ela é bem rápida, bem breve, mas assim de uma grandeza impressionante. Deus faz um pedido impossível para Abraão. Todo mundo sabe que pedido foi esse? Deus pede, vamos ler o que está falando aí, Gênesis 22, 1 e o 2. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Deus chega para você, Pedrão. Fala, Pedro, você não é pai ainda, mas um dia você vai ser, se Deus quiser. Pedro, pega o seu filho, vai lá no monte e entrega de sacrifício para mim. Você iria? Quem iria? Vai, leva logo, Deus. Pode levar, Deus, vai rápido. Brincadeira. Eu acho que ninguém faria um negócio desse. E o que Abraão fez? Sim, senhor. Você quer o meu filho? O Isaque?
O meu único filho? Tá bom, senhor. Sim, senhor. Isaac, vamos lá no monte, que a gente vai prestar uma oferta para Deus em holocausto, um sacrifício. Abraão pega Isaac, prepara as coisas do sacrifício e vai para o monte. No meio do caminho, Isaac pergunta: pai, cadê o cordeiro para a gente sacrificar? O que Abraão responde? Deus irá prover, meu filho. Deus irá prover. Chegaram lá no monte, arrumaram o altarzinho, colocaram as pedrinhas no lugar. O coração de Abraão já devia estar saindo pela boca, nervoso. Acho que Sara nem sonhava num negócio desse, né? Porque senão a Sara fala: você está louco? Ele pegou, amarrou os braços de Isaac, colocou Isaac deitadinho. E aí um parente. A resposta que eu daria para Deus, provavelmente, eu acho que a maioria de nós aqui. Eu falei assim: senhor, o senhor está de brincadeira comigo, né? Eu estava lá de boa na minha casa, 75 anos de idade, com a minha vida estabilizada, tudo certo. Já tinha me acostumado com a ideia de não ser pai. Não sei, né? Não sei se ele tinha ou não, a Bíblia não fala. Mas já estava lá de boa, tudo tranquilo. E agora o senhor promete, fica na minha cabeça falando que eu vou ser pai, que minha geração vai ser próspera, vai ser grande. O meu coração está nessa promessa que o Senhor colocou para mim, porque a riqueza, eu saí, deixei tudo que eu tinha e fui construir minha vida. Eu já sou um homem próspero minha vida inteira, tudo que eu coloco a mão está certo. Então o meu coração, a minha expectativa, a minha alegria, tudo que eu queria na minha vida, estava nessa promessa que o Senhor me deu. E agora o Senhor pede meu único filho em sacrifício? Que coisa é essa? Provavelmente, essa resposta que eu daria para Deus, eu não sei você. Mas Abraão vai, pega o seu filho, o Senhor fala para ele, como eu falei: sim, Senhor Deus. Prepara Isaac, coloca Isaac deitado lá, pega a faca, a espada. Acho que deve ter dado uma respirada. Imagine a cena aí, imagine a cena. Quando você lê a Bíblia, não sei você, mas eu fico imaginando o que está sendo, o que estava acontecendo. Dá uma respirada, estava indo soltar a faca para enfiar no peito de Isaac. No verso 11, fala o seguinte: mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Ele: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Soltou a faca correndo. E aí algo muito interessante, muitos teólogos, tá? Isso não é um certo, mas muitos teólogos falam que quando aparece anjo com A no Velho Testamento, com A maiúsculo, perdão, o anjo é com A, mas com A maiúsculo, quando aparece com A maiúsculo, está falando provavelmente da figura de Jesus. Isso não é certo, mas muitos teólogos falam que quando a gente vê o A maiúsculo no Velho Testamento, quando está falando o anjo, está falando da figura do próprio Cristo, do próprio Jesus. E ele fala: mas o anjo do Senhor com A maiúsculo chama do céu: Abraão, Abraão. E ele responde: eis-me aqui. E o anjo fala: não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. O que nós vemos nessa história era de um cara que o nível de obediência dele com Deus é assim, fora da curva. É impressionante. É algo assim, a fé que ele tinha em Deus, eu não consigo nem descrever ou pegar algum adjetivo para falar esse nível de intimidade, de obediência e de fé que Abraão tinha com Deus. Mas o que a gente pode entender aqui nessa história, e eu já estou indo para o final, quero ser bem breve, bem direto. O que Deus estava querendo saber de Abraão era onde estava o coração de Abraão. Se o coração de Abraão estava na promessa que Deus fez para ele, ou se o coração de Abraão estava no Deus que fez a promessa. Vou repetir. O que Deus queria saber de Abraão era se o coração dele estava na promessa que Deus tinha feito para ele e que cumpriu, ou se o coração de Abraão estava no Deus que fez a promessa, em obedecer o Deus que fez a promessa. Por quê? A promessa, como eu falei anteriormente, era tudo que Abraão tinha.
O coração de Abraão não estava na riqueza dele, não estava nas terras que ele tinha. Mas o coração de Abraão, a expectativa que Abraão tinha, o que ele mais aguardava de Deus era o quê? Que a promessa dele se cumprisse. E a promessa se cumpriu. Então, o tudo que Abraão tinha era quem? O Isaac. Então, o que Deus quis ver nesse momento, a prova que Deus quis fazer sobre Abraão era: se o coração de Abraão, onde estava o coração de Abraão? E aonde estava o coração dele? Em Deus. E a recompensa por essa prova que Abraão passou, está lá no versículo 15, de Gênesis 22. Ele fala o seguinte: pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que eu abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus, e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará a cidade dos que lhe forem dos inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. A recompensa, então, para Abraão foi: Abraão, a partir de hoje, o nosso nível de intimidade, de relacionamento é realmente algo impressionante, é incrível. Então, assim, de uma vez por toda, a sua geração vai ser próspera. A sua geração vai ser grande, vai ser numerosa, vai ser gigantesca. Todas as terras que eles quiserem conquistar, eu vou abençoar eles. Por quê? Porque você foi um cara que me obedeceu. O seu coração não estava naquilo que eu poderia te dar, mas o seu coração estava por quem eu era. E a pergunta que eu quero que você faça para você essa noite é: o que é o seu Isaac? Ou seja, o que é o seu tudo? Onde está o seu coração? Se o seu tudo já for Deus, beleza, você passou no teste, está aprovado lá. Seu nível de relacionamento com Deus já está num patamar já, Abraão já. Mas se o seu tudo ainda não for Deus, eu queria que você fizesse uma reflexão aí rapidinho. O que é o seu tudo? Ou seja, aonde está o seu coração? Aonde você tem gastado todas as suas energias? O que você ama assim loucamente, cegamente? Às vezes são pessoas, nossos pais, namorado, namorada, marido, esposa, filhos. Ou são coisas, sonhos, projetos, algo. Onde está o seu coração? O seu coração está nisso? Ou até da promessa que Deus fez na sua vida, e você tanto espera que aquela promessa se cumpra? O seu coração está ali? Ou o seu coração está perante Deus? A reflexão que eu queria fazer essa noite, e a pergunta que eu queria deixar para você, é: Deus está aqui. E Deus perguntasse para você, e se Deus perguntasse para você: me dá o seu tudo? Me dá o seu Isaac? Coloque o seu Isaac aqui, nos meus pés. Você está disposto a colocar o seu Isaac aqui? Você está disposto a colocar tudo que você tem, os seus sonhos, os seus projetos, ou até a promessa que eu tenho na sua vida, você está disposto a sacrificar ela por mim? Sobe no monte e sacrifique o seu Isaac para mim. Nós estaríamos dispostos a fazer isso? Quando eu terminei de montar essa pregação ontem à tarde, nossa, eu caí, estava sozinho lá em casa, eu fui lá na sala mesmo, caí, joelhei no sofá, chorei igual uma criancinha, quando eu terminei de montar isso aqui.
o que o Espírito Santo de Deus quer de mim, de você, espera de nós, é que o nosso coração esteja nele, independente da promessa ou não. Que nós possamos adorar a Deus, o Deus de Abraão, e obedecer às palavras de Deus, independente se a promessa vai se cumprir ou se a promessa não vai se cumprir. E algo muito interessante no nosso relacionamento com Deus é que Deus não pede metade. Deus não pede alguma coisa ali e outra colar. Deus, ele pede o seu Isaac, o que é mais importante para a sua vida, o que é mais importante para você. A partir do momento em que nós estamos dispostos a entregar para o Senhor o nosso Isaac, o nosso nível de relacionamento com Deus, cara, é elevado a um outro patamar. As coisas da nossa vida começam a andar, porque nós entendemos aquilo que a palavra de Deus fala, que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, buscar servir a Deus e entregar para Deus tudo que eu tenho. E todas as demais coisas na minha vida vão ser acrescentadas. Eu ter a certeza de que eu adoro a Deus por quem Deus é. Eu não adoro a Deus por aquilo que Deus pode me dar, mas eu adoro a Deus por quem Ele é. Se as coisas estão dando tudo certo, se as coisas estão indo bem, se as coisas estão prosperando, amém, glória a Deus, obrigado Senhor, eu vou continuar te adorando, independente se as coisas estão boas, independente se as coisas estão dando certo. Agora, se as coisas não estão dando certos, amém, eu continuo prostrado aos teus pés, rendido a ti, e eu vou continuar a te adorar, porque eu não adoro o Senhor por aquilo que Ele pode me dar, mas eu adoro o Senhor por quem o Senhor é. Porque o amor dEle me conquistou, o amor dEle é tudo que eu tenho. Então, Senhor, eu me rendo diante de ti, eu me prostro diante de ti, e eu entrego o meu Isaac. Eu entrego os meus sonhos, eu entrego os meus projetos, ainda que a figueira não floresça ou a videira não dê os seus frutos, e mesmo que não haja alimento nos campos, eu vou continuar adorando ao Senhor, porque o Senhor é tudo que eu tenho. Não é os meus sonhos, não é os meus projetos, não é o meu pai, não é minha mãe, não é meu esposo, não é minha esposa, meu filho, namorado, namorada, minha faculdade, meu emprego. Não é nada disso, o Senhor é o meu tudo. Então, eu entrego para o Senhor o meu tudo. O meu desejo é que nós possamos ter esse coração disponível para o Senhor e entregar tudo que nós temos para Ele. E entendermos que a vida não é nossa, mas a vida é dEle. Ele nos chamou. Então, eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu queria convidar agora você a isso. Se essa palavra que eu falei fez sentido para você, eu queria convidar você a fechar os seus olhos. E nós vamos ouvir uma música que provavelmente todo mundo conhece. Se você conhece essa música, você pode fazer essa música uma sua oração. E que a sua oração seja essa: Senhor, eu quero ser igual a Abraão. É difícil, mas eu quero ser igual a Abraão, que obedece o Senhor em todo tempo. Não questiono, não reclamo, não pergunto por que o Senhor está me fazendo isso. Eu só vou te obedecer. E vou estar disponível para entregar para o Senhor o meu tudo. Que você fala do seu jeito, da sua maneira: Senhor, está aqui o meu Isaac, está aqui o meu tudo. Eu quero adorar o Senhor por quem o Senhor é. Eu entrego a Ti tudo na minha vida. E eu me rendo a Ti, eu confio em Ti, porque o Senhor me ama, então eu amo o Senhor, eu quero amar o Senhor da mesma maneira. A você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Eu espero que essa palavra tenha falado no seu coração, assim como falou comigo. Queria pedir para você se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, porque toda semana nós vamos trazer uma palavra nova para a sua vida. Não se esqueça de compartilhar essa mensagem com alguém. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até a próxima.